Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula vamos falar sobre a estrutura de decisão if-then ou if-then else. Bom, o if-then ou if-then else é utilizada para o programa executar um determinado bloco de código se a expressão testada for verdadeira. Ou seja, como por exemplo, se o valor de uma variável for igual a 5, se o valor for maior ou igual a 5, se o conteúdo for diferente de 10, assim por diante. Para entender melhor, vamos lá agora para o Visual Studio.NET e fazer na prática as estruturas de decisão if-then ou if-then else. Okay? Vamos lá para o Visual Studio. Bom, aqui no Visual Studio, estou aqui com ele já aberto, na Start Page, vamos vir aqui em New Project, selecionar aqui Visual Basic, Windows e Console Application. E vamos colocar o nome de estrutura decisão. Ok? Bom, como que funciona o if? Primeiro eu vou criar uma variável aqui para a gente poder testar as condições dentro do if. Então vou criar aqui gin int, vou criar uma variável inteira, num1 as integer, e já vou setar um valor para ela. Vou colocar o valor igual a 5. Okay? Bom, como que a gente faz para testar essa variável? Para verificar se o valor que está dentro dela é 5 realmente. Então eu vou colocar assim, if, espaço, aí eu vou informar a condição que eu quero verificar. Então eu quero verificar a variável int num1, então eu vou colocar int num1, se for igual a 5, então observe que ele já fecha aqui o if com o end if. Então eu tenho if, a condição, then e o fecha do if. Então se essa condição aqui for verdadeira, ele vai entrar dentro desse bloco if. Então, quando for 5, eu vou pedir para o console escrever variável no1 é igual a 5. Então, eu vou colar console.writeLine, abre aspas, num1 é igual a 5. Então, eu vou dar um break aqui, vou apertar o F9. O que é o F9? É para o código parar de executar nesse momento para eu ver o que está acontecendo. Ou seja, é debugar o nosso sistema, o nosso código. Tá? Vou dar o Start aqui. Dei Start, observe que o código parou de executar. Ou seja, eu consigo ver aqui o valor da variável, tá? É 5. E quando eu apertar o F10 aqui, ele vai entrar dentro do bloco de código. Por quê? Está testando aqui, a variável é 5. Então F10 entrou dentro do código, F10 saiu e já caiu no end if. Ok? Vamos dar o F5, ele vai terminar o programa. Vamos colocar a linha aqui dele, dar o pause para a gente poder ver o escrito lá no sistema. Então vamos lá, console.readline. Vamos executar de novo, dar Start. Veio aqui para eu debugar o código de novo, é igual a 5. Pressiona F10 no teclado, entrou dentro da estrutura if, então é igual a 5. F10 saiu e vamos dar o F5. Olha lá, no 1 é igual a 5. Agora vamos mudar o teste. Eu vou colocar 4. Vou testar se essa variável aqui é igual a 4. Então vou apertar de novo aqui Start. Ele vai parar a execução, vai vir no código para eu debugar o código. Então eu consigo ver o valor que está dentro da variável, 5, e eu estou testando ela igual a 4. Então eu vou apertar F10. Observe que ele não entrou dentro do bloco de código aqui, já caiu direto no end if. Isso dá F5,
a tela vai ficar parada em preto, porque não entrou dentro do bloco do if aqui. Ok? Vamos dar stop. Vou tirar o break aqui, para ficar mais fácil a leitura. E vou colocar a condição else. Else. O que significa o else? O else significa se essa condição não for verdadeira, igual, ela não é igual a 5 que está aqui em cima, ela vai cair dentro desse bloco aqui, do bloco else. Quer dizer, caso contrário, se não for 4, então ele vai fazer o que está dentro do bloco aqui, else. Então vou colocar, escrever no console, então vou copiar essa linha aqui, vou colocar aqui e vou pôr no 1, não é, vou só pôr 1, não é igual a 5. Tá? E eu posso colocar o valor do número. Vou colocar um espaço aqui. O E comercial, que é para concatenar. E o nome da variável, int no 1. Completando aqui, no 1 é igual a... Então vamos colocar o break de novo. Vou clicar aqui do lado, aqui nessa guia aqui do código. Ele colocou o break aqui para debugar, para ele parar a execução do programa aqui. Vou clicar em Start. Veio para o código, então no 1 não é 4, é 5, né? Então vou apertar F10, ele veio para o bloco else, entrou no bloco else, executou e vou dar o F5 para terminar de executar. Ah, no 1 não é igual a 5, no 1 é igual... não é igual a 5, não é igual a 4, que a gente mudou a condição. No 1 é igual a 5. Então vamos executar de novo. No 1 é igual a 5. Estou testando se é igual a 4. F10, F10, F5. Entrou no bloco. Ok? Aí aqui eu também não mudei o nome, né? Aqui é o 5 e aqui é 4. Vamos executar de novo. Então eu estou testando aqui se no 1 é igual a 4, ele é igual a 5, que a gente declarou aqui em cima. Vou apertar o F10, F10, F10 e F5. Então a mensagem no 1 não é igual a 4, no 1 é igual a 5. Ok? Bom, vou tirar aqui o break para a gente ver melhor o código. E observe que quando eu seleciono o if, ele já mostra a estrutura inteira do if para mim, para facilitar a leitura, onde que ele começa, onde que ele termina, onde tem o if, onde tem o else. Agora, a próxima estrutura do if seria o else if. O que seria o else if? O else if é eu testar uma nova condição. Então, eu testo primeiro se ela é igual a 4, aí eu posso testar um outro valor, para ele não cair já direto no caso contrário. Se não for igual a 4, faça tal coisa. Então, eu vou colocar assim, else if int no 1 for igual a 5, que é o valor dela, então eu vou copiar só essa linha inteira. Ok? Vou mudar o break aqui, clicar aqui do lado, ou apertar o F9 e Start. Bom, vim aqui, F10 passou para a primeira condição, que não era igual a 4, igual a 5 entrou, e quando ele entra, F10 de novo, ele já cai no end if, ou seja,
Quando ele já encontra a condição que é verdadeira que eu estou testando, ele já entra naquele bloco e não faz mais nenhum teste, ou seja, ele não caiu no else. Tá? Vou dar o F5 aqui para executar todo o sistema. Ó, no 1 é igual a 5. Bom, vamos ver um outro else if aqui embaixo. Else if int null igual a 6. Então, vou copiar a linha aqui e colocar 6 aqui. Tá, com o break, vamos executar. Então, eu estou testando se é igual a 4, não é, ele é igual a 5. É igual a 5. Observe que ele entrou no bloco e eu tenho mais um teste para fazer e tem um else. Entrou, caiu. Quer dizer, ele pulou todas as outras testes de condição. No F5, ele mostrou o sistema. Okay? Fechar. Bom, agora, como que a gente testa se ela é igual a 4 ou é igual a 5? Tá? Vamos comentar esse código aqui, essa estrutura inteira desse if, e vamos abrir um novo if. Tá? Eu vou testar agora se ele é igual a 5 ou igual a 4 ou igual a 5. Tá? Se int no 1 for igual a 4 ou or int no for igual a 5, então já colocou. Vou pegar aqui essa linha e vamos mudar o texto aqui. No 1 é igual a 4 primeiro, ou igual a 5. Vamos dar um break aqui, dar o F5. Parou aqui na nossa condição. Então, passo o mouse em cima, int é igual a 5. Ou se int for igual a 5. F10, observe que ele testou. Se int for igual a 4 ou int for igual a 5, ele vai executar o bloco. Quer dizer, ou é uma ou é outra. Achou uma verdadeira, ele entra dentro do bloco para executar os comandos, ok? Do F5, olha lá, executou. No 1 é igual a 4 ou igual a 5. Ok? Certo. Vamos criar uma outra variável aqui. Din int num2 as integer igual a 5 também. Vamos comentar essa linha. Comentei a linha. Agora vamos testar se uma é igual à outra. Tá? Então vou colocar. Tem duas formas de eu fazer esse teste. Colocando if int num for igual a int num2, então essa é uma forma, ele vai comparar os dois valores. Ou então a outra forma é se int num1 for igual a 5 and int num2 for igual a 5, então aqui eu já estou comparando o valor que está dentro dos int num1 e int num2. Aqui eu estou comparando se os dois valores são iguais. Aqui também estou comparando se os dois valores são iguais de formas diferentes. Aqui eu poderia mudar o valor. Se int num1 for igual a 4, and int num2 for igual a 5. Aqui eu posso escolher o valor do teste. Aqui eu não consigo escolher o valor do teste. Ele só vai comparar os dois valores dentro da variável, que já está dentro dela. Eu não consigo testar um valor que eu quero que teste. Tá ok?
aí ele vai entrar aqui dentro. Tá? No 1 é igual a num 5. Tá? Ele vai entrar e executar o bloco, se for igual. Como a gente setou aqui que está igual, os dois números são 5, né? As duas variáveis estão com valor 5, ele vai entrar aqui. Já aqui dentro desse bloco ele não vai entrar. Então vamos colocar o break aqui. Então vamos pôr no 1 é igual a num 2. E aqui no 1 é igual a 5. And num 2 é igual a 5. Vamos executar. Então aqui está testando. Int no 1 é igual a 5 e int no 2 é igual a 5. Então, int no 1 e int no 2 são iguais. Então ele vai entrar. Do F10 vai entrar. Entrou. Agora aqui ele vai comparar. Int no 1 é igual a 4 e int no 2 é igual a 5. Tá? Então quer dizer que ele só vai entrar se int no 1 for igual a 4 e int no 2 for igual a 5. Vou apertar o F10. Ele não entrou. Eles estão diferentes. Então os dois são 5, ok? Dá F5. Essa aula fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário abaixo desse vídeo. E até a próxima aula.